série aqui. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Oitava. Olha, é demais. Na verdade, essa aula é um pouco parecida com a aula que vocês já tiveram de infecções na gravidez, mas só que vai ser direcionada à toxoplasmose só, né? Aí vocês vão aproveitar e vão rever algumas coisas. Eu acrescentei algumas coisas mais básicas que o pessoal que ainda não pagou obstetrícia vai poder compreender melhor. Não fiz uma aula longa, é uma aula curta, né? Eu pretendo ser objetiva, né? Eu tenho uma fama que eu falo muito, mas eu pretendo me segurar ao máximo para quem tiver dúvida, eu vou falando, quem tiver dúvida é melhor já levantar o braço, eu já respondo a pergunta na hora que vocês fizerem, porque assim não fica guardando e de repente já não faz mais muito sentido fazer a pergunta, né? Se for alguma coisa que eu ainda for falar, aí eu vou colocar aqui, a gente no momento certo vai responder aquela pergunta. Combinado assim? Ok? Bom, então, na verdade, o que a gente vai falar de teratogenicidade é direcionado a infecção pelo toxoplasma, né? E a gente vai ver também que tem alguma semelhança com algumas outras infecções congênitas, né? Essas infecções congênitas, elas tiram o sono de mães e médicos, tanto obstetras como pediatras, durante o pré-natal, né? Porque às vezes são doenças que a gente tem como controlar, tem como tratar. Às vezes, mesmo tendo como tratar, a gente fica numa situação às vezes difícil, né? E aí vocês vão ver por quê nesse caso da toxoplasmose. E às vezes a doença acontece, a contaminação acontece e a gente infelizmente não tem o que fazer. Como nas doenças virais, né, que a infecção acontece e a gente não tem como fazer um tratamento específico para o febre, né? Então, levando em consideração apenas a toxoplasmose, a gente vai colocar alguns pontos, desde a fase de infecção, realmente, de como se contamina e tudo mais, até chegar na hora de tratar, né? As primeiras coisas são mais básicas e depois a gente vai aprofundando para a parte clínica, né? Quando a gente fala toxoplasmose, toxoplasma, o que vem a primeira coisa que vem na cabeça? Gato, né? Coitado dos gatos. Mas o pior é que é verdade, né? O gato, ele é responsável por essa infecção, por ele estar no meio do processo, apesar de não ser tecnicamente só o gato. Porque o gato é o que é mais comum, ninguém vai criar um tigre de bengala, né, em casa. Mas um gato todo mundo tem, algumas pessoas têm. Eu não sou muito adepta a gato, mas também a gente não precisa querer exterminar os gatos do mundo todo por causa da toxoplasmose. Basta a gente saber como é que conduz as coisas, né? Então, realmente, o gato, ele é um hospedeiro importantíssimo nessa cadeia de infecções por toxoplasmose. Então a gente vê, primeiro, só falando das coisas mais básicas, o toxoplasma, o que é? É um protozoário coccídeo, é um parasita intracelular obrigatório, isso é importantíssimo, ele precisa da célula para sobreviver. Esse processo de contaminação e de proliferação do próprio parasita dentro do hospedeiro o gato e dentro do hospedeiro o homem,
é importante saber que ele é um parasita intracelular, que ele depende da célula, da energia, das organelas para se desenvolver. O hospedeiro definitivo aqui é o gato, e ele aparece em 2 ciclos distintos. Um ciclo enteroepitelial nos gatos e um ciclo extraintestinal, que a gente vai ver como é que isso vai acontecer, né? E aí, nos tecidos de outros hospedeiros também, isso falando mais direcionadamente aos felinos de uma forma geral. A gente vai sempre se dirigir a gato pelo motivo que a gente já conversou aqui no início, né? Como é que se apresenta esse parasita na natureza? Ele se apresenta na forma de oocisto, que é responsável por produzir esporozoítos, na forma taquizoíta, que é a forma proliferativa, e na forma bradizoíta, que é a forma cística. Então, como é que isso vai acontecer? Como é que essas formas vão aparecer, né? E de quem e quando a gente tem que temer, né? Cada uma delas. Os oocistos aqui são lembretes pontuais do que é cada coisa, para a gente poder juntar lá quando a gente estiver na cadeia de contaminação, certo? Então, os oocistos, eles são produzidos nas células intestinais dos felinos, não imunes, obviamente, e são eliminados imaturos junto com as fezes. Então, isso já está me direcionando a pensar na epidemiologia, não é verdade? Em como é que eu vou contrair esse parasita. Em condições adequadas de umidade e temperatura, o oocisto sofre esporulação, formando 2 esporocistos, cada um contendo 4 esporozoítos, e ele vai, a partir daí, fazer a sua proliferação no tecido. Após uma infecção aguda no gato, os oocistos são liberados em grandes quantidades pelas fezes, num número, assim, praticamente incontável, né? Bilhões de oocistos. Os oocistos, eles são imaturos, eles vão terminar a maturação deles já fora do intestino do gato, né? A proliferação deles lá dentro do intestino é muito grande, e eles vão então ficar, a partir do momento que ele é eliminado nas fezes, ele vai ficar apto a contaminar outros hospedeiros, né? O taquizoído é importante a gente conhecer esse nomezinho aqui, porque ele vai ter tudo a ver com a nossa infecção congênita, né? Tenho certeza que quem apresentou seminário das primeiras séries, principalmente quarta, né? Parasito, né? Que foi atrás disso e sabe disso aqui muito melhor até do que eu que estou aqui. O taquizoído, ele é encontrado durante a fase aguda da infecção, sendo também denominada a fase proliferativa, né, através dos trofozoítos, que invade todos os tipos de célula. Então, a partir do momento que ele ganha o organismo humano, ele já penetra dentro da célula. Mas antes, ao mesmo tempo que ele entra na célula, ele tem a sua parte, o seu momento de caminhar na circulação sanguínea, não é isso? Então, essa forma taquizoíta é a forma proliferativa que vai estar no sangue materno, no sangue da pessoa, que é o que vai provocar a formação de quê? Que sistema que vai ser provocado aí na hora que ele está circulando no sangue? Quem é que responde no exame para você saber se está presente ou se não está presente essa infecção?
globulina. Então, o sistema imune é que vai, na hora que ele está circulando no sangue, ele vai estar já sendo apresentado e já proliferando, né, produzindo as imunoglobulinas específicas para cada um desses parasitas. A forma de resistência do toxoplasma nos tecidos é o cisto contendo bradizoídos. Isso aqui a gente vai chegar lá e vai voltar para cá, vai buscar esse dado aqui. A forma de resistência, depois que ele entra no organismo, que ele se prolifera, ele vai entrar onde? Nas células, ele vai invadir os tecidos. E eles vão ficar lá quietinhos, fazendo a sua proliferação lá dentro da célula, indo até eclodir e saírem outros, e para contaminar as outras células que estão ao lado. E isso é o que vai fazer contaminar o tecido como um todo, né? Então, na gravidez, por exemplo, a gente vai ver qual é a importância disso. Porque pode ser, existem duas situações, né, na gravidez que vai ter relação direta com a infecção congênita. Então, nessas duas situações, ou existe o taquizoída passeando no sangue, ou ele já está dentro do tecido, quietinho lá. Às vezes, já na infecção crônica, já quietinho lá dentro do tecido. E aí é quando se diz que ele não vai causar infecção congênita, né? Então, isso aqui vai ser importante, já a gente volta para isso. Os sítios de infecção latente. Quais são esses sítios de infecção latente? São os tecidos, onde eles ficam. Então, miocárdio, cérebro, tecido, músculo esquelético. São os 3 tipos de tecido mais importantes que mais você vai encontrar a presença dos cistos com os parasitas. Aqui a gente tem a sinalização de como a gente pode eliminar esse parasita. E o que significa isso? Em termos epidemiológicos, em termos de educação em saúde. O que significa essa frase aqui? O congelamento abaixo de 20 graus negativos e o aquecimento acima de 66 graus destrói a forma cística do parasita. Oi? Pode dizer. O que isso significa em termos de saúde? Alguém levanta a mão e fala o que acha que é? Se não for, não faz mal, né, gente? A gente está aqui só conversando. Não, eu quero falar em orientação. Você sabe que isso existe. Como é que você orienta em questão de educação em saúde? O que isso vai ter a ver? Lavar os alimentos e usar água fervida, né? Fervida, filtrada, mas a água fervida é que vai ser protegida aí, ou melhor, é que vai proteger os hospedeiros, né? Agora aqui tem, em vez da bolinha, a gente podia ter colocado aqui um asterisco, né? Porque é uma afirmativa importante de que em temperatura de 4 graus ele pode sobreviver até 2 meses. Então, mesmo congelando, ele ainda pode passar um tempo vivo, que se você tirar a carne e comer a carne que está contaminada, você pode se contaminar e adquirir a doença, tá? Então, é assim, no solo, quando o gato elimina essas fezes cheias com milhões de trofozoítos lá no solo, ele dura muito tempo, até anos ele dura, depende do que tiver de umidade e de calor nessa terra. Então, quem tem, mais uma vez voltando à nossa orientação, então como é que a gente pode se proteger em relação a isso?
Se não for comendo, se não for através do trato gastrointestinal, você pode se contaminar também como? Ele não pode entrar direto para o sangue. Então, se você tiver lesão de pele, ele vai entrar através do tecido direto, não necessariamente no trato gastrointestinal. Então, é preciso que quem é suscetível à infecção lide com a terra, com o jardim, ou com a horta, ou com o que for que tenha possibilidade de ter fezes de gato, lide com luvas. É a melhor forma de se proteger, tá certo? Então, essas afirmativas aqui têm uma relação direta do que a gente vai, que postura a gente vai ter sabendo disso. A gente precisa se acostumar sempre a, quando estudar uma coisa, não deixar essa coisa que a gente decorou ou que a gente estudou lá quietinha num pedaço do cérebro, não. Oi. Então, uma outra forma, a gente tem transmissão vertical, a via transplacentária. Via transplacentária, eu quero dizer que quando a gestante adquire a toxoplasmose durante a gravidez, parece uma coisa que a gente está dizendo a mesma coisa, mas não é. A gestante pode já ter a doença crônica, ela adquiriu a doença antes de engravidar. Aqui é a gestante que durante a gravidez se contaminou, ela vai ter essa infecção na hora que ela está com 2 ou 3 ou 4 ou 6 meses, não importa. Ela vai desenvolver a fase aguda da doença e aí ela vai transmitir o toxoplasma ao feto, sendo provavelmente os taquizoídos. Por quê? Por que a gente está dizendo aqui que são os taquizoídes que são as formas responsáveis pela transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para filho? Porque é a forma que está no sangue. E aí, transplacentariamente, ele vai passar através do sangue, né? Então, ele ultrapassa a barreira placentária com facilidade. Os taquizoídes. Por isso que quando a infecção já saiu desse nível, já produziu os anticorpos, que eles invadem as células e vão para dentro dos tecidos ficar guardadinho lá no cisto, aí eles não vão passar mais, porque eles não estão mais no sangue, não podem passar pela placenta. Não é verdade? Se eles só podem passar para o feto através da placenta. Só o sangue é o único carreador. Então, se ele já não está mais na fase de taquizoído, ele vai estar de cistinho lá dentro, a não ser que... Oi? É infecção, sim, claro. Não tem... Que esse cisto que está lá no tecido, ele se rompa. Porque na hora que ele se romper, que os outros trofozoídos que estão dentro passam para invadir outro tecido, ele pode novamente fazer uma infecção como se ela fosse primária e passar taquizoído lá para o sangue. Aí é como se ela tivesse adquirido a doença naquele momento, tá? Mas isso não é o comum. Isso não é o comum. Pode acontecer, mas não é isso que a gente conta. Todo direcionamento de conduta, de raciocínio na gravidez em relação à transmissão vertical vai ser em relação à prima infecção durante a gravidez.
Não vamos esperar isso, mas isso é uma coisa que vocês podem encontrar nos artigos, nos livros, que podem dizer que isso pode acontecer. E aí aqui a gente meio que resume a forma de tudo isso que a gente acabou de dizer. Aqui está o gatinho, tadinho, tão bonitinho, peludinho. Mas aí ele ou come um ratinho, ou come um passarinho. E eles têm no tecido deles, olha aqui, ó, bradizoídos, que estão dentro dos cistos, que estão dentro dos tecidos. Aí ele come os bichinhos e se contamina. Na hora que ele se contamina, o que vai acontecer? Olha, ele vai contaminar a caixinha de areia que ele tem lá dentro de casa. Você está pensando que ele está só lá dentro, aí ele foge, que gato é danado para fugir, né? Aí ele foge, tem contato com outros gatos e com as fezes dos outros gatos e termina também se contaminando, né? Ou encontrando o jantar ou o almoço deles aí, né? E depois disso aqui, aí ele vai eliminar os oocistos e vai deixar no solo os oocistos. Ele vai deixar na caixinha de areia, ele vai deixar no solo, onde vai ser ingerido pelos animais junto com a grama, junto com o que eles vão comer no solo de uma forma geral. Ele vai deixar no solo em que estão plantadas verduras e leguminosas, em que você come crus e às vezes sem nem precisar tirar a casca para isso, né? Então aqui ele já passou depois que ele comeu o bichinho, que ele se contaminou, pronto, aí já desencadeou todo o processo, né? E aí ele vem, os oocistos fazem o seu processo aqui dentro desses animais que a gente come a carne, e aqui vai ficar então os tecidos desses animais que a gente vai consumir. E aí na hora que a gente consome a carne mal cozida, por quê? Porque ele morre se tiver uma temperatura muito elevada. Aí você adora comer bife mal passado, filé não sei o quê, gostoso até demais, mas a gente tem que entender essa procedência, né, dessa carne, porque se houver contaminação, aí realmente você está sob risco. Por isso que as gestantes suscetíveis a gente pede para evitar comer carne crua ou mal cozida. Ou é cozida realmente, ou frita realmente, que não é o mais saudável, mas realmente que ela não fique crua, porque aí ela não passou pela temperatura que vai matar os parasitas, tá certo? Então, mas a última, até chegar o nosso ponto, que é a infecção congênita, ele vai na forma de taquizoído, circulando no organismo materno, passar através da placenta e contaminar o feto. Aí vão começar a aparecer as alterações próprias da infecção congênita, que a gente vai começar a ver então agora. Então, existe uma característica para vocês que são das séries antes da obstetrícia, que é o 8º, em que cada trimestre da gravidez, né, trimestre, não preciso explicar, mas a gravidez tem 3 trimestres e cada trimestre tem as doenças, as intercorrências mais comuns, as doenças que vão terminar numa gravidade maior ou menor. Então, a gente sempre trata a gravidez ou por semana ou por trimestre, quando a gente quer se referir a esse tipo de coisa. Então, quando você tem a gravidez no 1º e 2º trimestre, a taxa de transmissão ela é
baixa, mas quando acontece, a infecção é grave, muito grave. Tá? Agora, já no terceiro trimestre, que é mais ou menos em torno de 28 semanas em diante, que não é 7 vezes 4, 28, se acostumem a pensar só em semanas, tá? A gravidez vai até 42 e a partir de 28 já está no terceiro trimestre, tá? E aí, quando está no terceiro trimestre, aí a taxa de transmissão é mais alta. Parece que a placenta é mais permeável nesse período. Só que a doença é mais leve. Por que isso? Por que será isso? Todos têm possibilidade de responder. Oi? Porque já está formado. Já passou que período? Embriogênese, né? E aí as lesões vão ser mais funcionais do que anatômicas, tá certo? E aí por isso que vão ser subclínicas. O que é subclínico? É aquilo que você não vê, que não está aparente, que você vai precisar investigar, tá certo? Então, no terceiro trimestre, a transmissão, a taxa é alta, contamina muito, mas a lesão é mais amena, né? A consequência é menor, mas no primeiro e segundo, a taxa não é tão alta, nem toda mulher transmite, nem toda gestante acontece a transmissão vertical, mas se passar, aí a gente precisa se preocupar. Precisa se preocupar e ver qual é a possibilidade que a gente tem de tratar, né? Isso que é o mais importante. Para o diagnóstico clínico, a gente tem algumas coisas mais básicas, mas enquanto eu estou falando aqui, vocês estão se lembrando do caso que foi mandado para todo mundo, da descrição do caso. Claro que o checklist foi diferente, mas a descrição do caso foi a mesma, tá? Então, toda aquela parte anterior, o caso foi focado na infecção congênita. Então foi mais quando o bebê já tinha nascido e aí apareceu. Mas a gente vai sempre buscar na mãe alguma resposta para aquilo que a gente vê no bebê que acabou de nascer e que tem algum problema, tá? Então, como diagnóstico clínico, aqui é no feto, aqui não é na mãe. Infecção materna, ela é tranquila. Às vezes a mulher nem sabe que nem sente nada, né? E às vezes ela nem sabe que aconteceu isso, quando ela pega de surpresa. Estou com o exame positivo aqui, né? Então a gente tem a tétrade de Sabin, ela é muito importante, mas não necessariamente essas alterações no bebê, elas têm que acontecer todas em conjunto. Se ela acontecer, você identificar a tétrade de Sabin, aí você está praticamente fechando o diagnóstico, embora você precise da sorologia para fechar em definitivo. Então, o que a gente vai ter aqui? Corioretinite, alguns chamam retinocoroidite, micro ou macrocefalia, alteração no volume da cabeça fetal, calcificações intracranianas e retardo mental. Esses são os 4 pontos importantes que chamam atenção, compõem a tétrade de Sabin, né? Com isso, a gente vê basicamente que o toxoplasma tem afinidade por quem? Sistema nervoso central e olho, né? E é isso realmente que acontece. Sistema nervoso central e olho. Ou seja, uma das coisas mais graves de acometimento que a gente pode ter num recém-nascido.
você pode ter desde o óbito fetal, né? Você reconhece clinicamente com aquelas alterações, vai ter que examinar o olho, mas você consegue ver essas alterações. Você pode ter óbito fetal ou perinatal. Perinatal quer dizer um pouquinho antes de nascer, um pouquinho depois que nasce, logo. Logo depois, pouco tempo de nascido, ele morre. Você pode ter a forma septicêmica, que pode ter todas essas coisas aqui. Hepatoesplenomegalia, parece que era um problema do nosso bebê, do nosso caso. Não é isso? Hepatoesplenomegalia, petequias, icterícia, microoftalmia, restrição de crescimento intraútero, essa sigla quer dizer isso, que o bebê não cresceu o suficiente dentro do útero, nasce com um peso menor do que é esperado para o nascido, e calcificações cerebrais. Dentro daquilo que a gente espera do maior cometimento, que é sistema nervoso central e olho, e com uma forma septicêmica, pegando aqui já a parte de fígado e baço, fazendo obstrução dos ductos. Lembre-se que o trofozoito está lá dentro do tecido, proliferando lá dentro do tecido. Então a lesão do tecido pode fazer a obstrução da circulação sanguínea dentro do fígado, da veia, de tudo que está sendo necessário que aconteça normalmente, né? Isso não quer dizer que o bebê já tenha que nascer com isso. Ele pode nascer sem, mas logo ele vai desenvolver, porque como ele vai ter a circulação própria dele, não mais ligada através do cordão umbilical, então ele vai assumir o organismo, ele vai assumir a circulação, e aí é quando vão acontecer, quando vai aparecer realmente todas as alterações mais importantes nesses casos de maior gravidade, né? Aqui, não sei se vocês se lembram, mas é a fotozinha do bebezinho que a gente mandou, né? Que aí tem a hepatoesplenomegalia, um pouco de ascite, circulação colateral, e é um bebê que tinha hidrocefalia. Vocês se lembram que era um bebê que foi feito uma ultrassonografia transfontanela e que foi encontrada hidrocefalia, indicando que precisaria colocar uma válvulazinha para melhorar a circulação do líquido cefalorraquidiano e reduzir a quantidade desse líquido dentro da caixa craniana, para que esse líquido, quando crescesse, não afetasse o crescimento da própria massa encefálica. Tá certo? Aí a gente pensa assim, mas aí só toxoplasmose pode dar essas alterações? Não, a gente precisa pensar nas outras infecções. Eu posso dizer para vocês que infecções congênitas, de um modo geral, precisam ser pensadas num caso onde aparece um bebê com essas alterações, mas não exatamente você dizer, olhou o bebê e dizer, isso é uma toxoplasmose. Não. Você vai precisar fazer diagnóstico diferencial. E o diagnóstico diferencial você vai poder fazer com a infecção por citomegalovírus, por herpes simples, por rubéola, HIV, Epstein-Barr e treponema pálido. Então, todas essas infecções podem dar sequelas como essas que a gente acabou de descrever, né? Eu queria dizer também que as pacientes que são imunodeprimidas, principalmente aquelas HIV positivas, elas podem, na gravidez, ter a possibilidade de liberar e aí acontecer mais aquela transmissão vertical, aquele cisto se romper e acontecer a transmissão vertical. Isso é uma maior possibilidade de acontecer nas pacientes imunodeprimidas HIV positivas, certo? O diagnóstico laboratorial, como é que a gente vai fazer?
No início da infecção do hospedeiro, as imunoglobulinas da classe IgM, IgA e IgE aparecem primeiro, em torno de 8 a 12 dias depois da infecção aguda. Ou seja, quando você vai fazer diagnóstico através do exame materno, aqui eu estou falando mais até materno, porque isso vai acontecer no feto, até porque a gente vai poder ter acesso a esses exames com o feto dentro da barriga, mas só nos centros mais avançados que praticam a medicina fetal, que é a punção do vilo corial, a amniocentese, que é a retirada do líquido amniótico de dentro do útero, e a cordocentese, que é a punção do cordão umbilical, para pegar exatamente o sangue fetal, e aí você pode dosar IgM para ver se ela tem doença. Então, uma vez que IgM aparece primeiro, 8 a 12 dias, o que é que ela me diz? Quando ela está presente, está positiva, ela me diz que tem uma infecção ativa, porque ela aparece na infecção aguda, certo? Então, não confundam. A IgG, ela vai durar um tempo indefinido, mas a IgM não. Ela vai aparecer nos primeiros dias de infecção, vai aparecer, olha só, antes da IgG até, certo? O negócio é que nem sempre a gente consegue detectar exatamente nesse momento, antes de acontecer a produção da IgG. IgM e IgA em recém-nascidos, o que significa? Diagnóstico de toxoplasmose congênita, quando você tem IgM e IgA do recém-nascido. Por quê? Porque eles dois são partículas grandes. E essas partículas grandes, elas não atravessam a placenta. Então, ela não passa de mãe para filha. Para você fazer diagnóstico de infecção fetal, como eu acabei de falar, se você fizer a punção do cordão, pegar sangue fetal e dosar IgM, e IgM tiver positiva, é porque essa é uma reação do próprio organismo fetal e não materno. Materno, você vai fazer o diagnóstico de infecção materna colhendo o sangue da mãe para dosar. Tá claro isso? Vocês não vão confundir não, né? Então, a IgM é uma imunoglobulina de mais alto peso molecular, ela não passa a barreira placentária. Então, se eu tenho presença de IgM em sangue fetal, ainda lá dentro do útero, eu não estou dizendo que essa IgM está vindo da mãe. Ela está sendo produzida pelo organismo do feto, certo? Então, essa é uma forma de dizer assim, a paciente que a infecção dela realmente passou para o feto, tá? E que a gente vai precisar tratar também o feto, tá? Que a gente vai ver qual é que vai ser o tratamento aí. Então, então vamos passar aqui. Na evolução da infecção, níveis elevados de anticorpos IgG de afinidade crescente pelo antígeno vão aparecer. Então, IgG vai aparecer na evolução. Na evolução, pode ser uma evolução não longa, 15, 20, 30 dias, né? Até uns 15, 20 dias, logo depois desse aparecimento da IgM, a IgG então vai aparecer. Então, no sangue materno, se eu for dosar e eu vi que tem IgG, eu sei que em algum momento, essa mulher entrou em contato com traquizoítas, teve circulando no sangue dessa mulher, tá certo? Porque ela desenvolveu aí IgG. Se ela nesse momento tem infecção ativa ou não, vai depender de quem? IgM.
certo? Se aí eu tiver os dois, é porque eu tenho infecção materna vigente, né? A IgM ocasionalmente pode aparecer em baixos títulos. A passagem de IgG específica pela placenta dificulta o diagnóstico de infecção congênita, mas existe uma forma. Por exemplo, se você está fazendo só IgG, aí se o recém-nascido, agora o bebê já nasceu, se o recém-nascido estiver apresentando IgG maior do que o materno, aí, no mínimo 4 diluições, isso quer dizer que a infecção está bem recente. Pelo número, pela quantidade de IgG que tem. Vocês se lembram quanto foi a dosagem de IgG do bebezinho do caso? 300 eu acho. 300. Certo? Então, essa quantidade grande foi maior do que o da mãe. Também eu não me lembro quanto foi da mãe, mas foi bem menor. E aí a gente poderia, se precisasse, fazer o diagnóstico através do IgG, mas não é o que é mais usado. Confunde um pouco o raciocínio, porque a gente sabe que, na verdade, o IgM é quem vai dar, a IgM é quem vai dar o diagnóstico final. E aí a gente vê que quadro sorológico materno eu vou ter e que orientação eu vou dar para essa mulher. Eu estou com a paciente fazendo consulta de pré-natal, eu peço os exames. Quando é que elas têm que iniciar o pré-natal, gente? Desde o PAB3 já podem me responder isso. Quando é que a mulher grávida precisa iniciar o pré-natal? Assim que faz o diagnóstico da gravidez, tá? Então, quanto mais precoce, melhor. Então, quando você pede os exames, ela está ainda na fase inicial da gravidez, vem IgG negativo, IgM negativo. Isso quer dizer que a paciente é suscetível, que ela não tem imunidade, porque a infecção por toxoplasmose lhe confere imunidade, certo? Então, por quê? Porque na fase de taquizoíta, que fez a proliferação, que fez a produção das imunoglobulinas e tudo mais, ele desenvolveu a chance de eliminar o parasita que está no sangue, certo? Então, ela é uma mulher suscetível. E aí, o que é que eu tenho que orientar para essa mulher? Que ela, se ela tiver gatinho em casa, não é para exterminar os gatinhos da mulher, é só para dizer a ela que tome cuidado. Se esse gato não entrar em contato com outros, nem no solo, nem tiver em contato com outros animais, for só de dentro de casa mesmo, não tem nenhum problema. Ou se ele for vacinado, porque aí ele não tem possibilidade de estar contaminando, tá? Agora, se ela tem um gato com suspeita de que possa ter a suscetibilidade de adquirir o parasita, aí ele oferece um risco dela contrair a doença, tá? O que mais, além do gato, que a gente pode falar? Alimentos. Lavar os alimentos bem lavados com água fervida, né? Não esqueçam que a água fervida mata o bichinho. Então, eu vou apenas fazer orientações para essa mulher, porque eu sei que ela é suscetível e eu tenho que ensinar ela o que ela tem que fazer. Se ela for cuidar de jardim, do que for, usar luva para evitar de se contaminar também. Se for IgG positivo e IgM negativo, está dizendo que é uma infecção que já aconteceu. E o que é que eu tenho que dizer para essa mulher agora?
Que ela não precisa de tomar remédio, ela não precisa de tratamento, certo? Por quê? Porque é uma infecção antiga e a gente viu lá desde os inícios dos slides que me perdi. O que foi que a gente viu nos primeiros slides? Vamos, ajudem. É o alemão chegando. Hã? Que ela só vai contaminar se for infecção aguda, ela só vai passar para o feto se for infecção aguda. Então, se ela tem uma infecção crônica, ela não vai precisar tomar remédio, porque não tem possibilidade de contaminar o seu feto, não é isso? IgG negativo, IgM positivo. O que é que significa isso? Infecção aguda, mas pode ser também um falso positivo. Como é que a gente diferencia isso? Não, teste de avidez não serve para isso. Teste de avidez é outra indicação. Olha só, ela tem IgM positivo. Como é que acontece a infecção? Quem é que se manifesta primeiro? IgM. Aí depois é que chega o IgG. Então ela pode estar nessa fase bem no comecinho, tá certo? Então isso é uma infecção aguda, né? Aí para eu tirar a prova se isso não é falso positivo, eu tenho que aguardar um pouquinho e repetir o exame, pedir de novo IgG e IgM. Gente, olha, sonhos na gravidez não adianta pedir só IgG ou só IgM, porque senão eu não tenho como raciocinar isso daí. Eu tenho que pedir os dois sempre, mesmo que venham os dois negativos. Eu não posso pensar que porque tenho IgG positivo, eu vou ter uma infecção crônica, não. Porque eu posso ter um IgM positivo também. E aí não está me dizendo nada, eu não tenho como orientar. Se depois desses 15 dias, mais ou menos, porque a gente não viu que o IgM aparece mais ou menos entre 8 e 12 dias da infecção, e depois de mais uns dias, mais ou menos 15 dias, a gente já pode ter o IgG, caso realmente não seja o falso positivo, né? Caso realmente seja necessário fazer o tratamento, então. Porque se eu tenho um IgM positivo, que está me dizendo que é uma infecção aguda, e aí depois de uns dias eu faço IgG positivo, está uma infecção o quê? Agudíssima. Acabou de acontecer. Os taxoítas estão brincando na circulação sanguínea, né? Então eles estão prontos para passar. Se isso for no primeiro trimestre, aí se chegar no feto, tá, as alterações graves. Onde são as alterações mais frequentes? Sistema nervoso central e olho. Tá? Essas células são as mais afetadas. E se for IgG e IgM positiva, você pode dizer que é uma infecção subaguda ou recente. Subaguda, que você já tem há algum tempo. E aí, agora sim, quem foi que sugeriu a avidez? O teste de avidez deve ter sido alguém do 8º. Do 3º! Palmas para ela! Do 3º já sabendo que existe o teste de avidez. Mas, só que não era ali, é aqui. Se você tiver os dois positivos. Por quê? Porque tendo já aqui, eu sei que acabou de acontecer, não sei? Nesse anterior, eu não sei que acabou de acontecer a infecção. E aqui? Aqui não. Pode ter sido aqui, nesse momento aqui, e pode ter sido depois de um tempão, onde o IgM ainda esteja positivo. Tá certo? E aí, essa infecção subaguda ou recente vai pedir que seja feito, então, o teste de avidez para IgG. Se manifesta no teste de avidez é o IgG. Ele é quem vai ter uma afinidade pelos antígenos ou não, tá? E quanto mais tempo
essa infecção estiver acontecendo, o que vai acontecer com a avidez? Aumenta. Certo? Então, e que tempo é esse que eu tenho através desse teste? Mais ou menos 3 meses. 3 meses. E qual é essa importância em relação à infecção congênita? Porque depende de quantos meses de gravidez a mulher está fazendo o exame. Porque se ela tiver com 35 semanas, já no 8º mês, aí eu preciso de 3 meses, eu só tenho um respaldo de 3 meses para me dizer que essa infecção aconteceu a esse tempo, não é? E aí vai bater aonde? Lá na fase inicial da gravidez, não vai poupar essa paciente de ter que tratar, porque pode ter sido antes, mas pode não ter sido também. Então, teste de avidez é importante, ligar a possibilidade da gente precisar fazer isso à procura precoce da mulher grávida ao pré-natal. Esse é um dos exemplos concretos da necessidade de iniciar precocemente o pré-natal. É um só. Tem vários outros, mas esse é um dos exemplos concretos. Certo? Aí você vai ter um tempo limitado para pedir essa avidez. Que você tenha mais ou menos 3 meses para dizer assim, não, essa infecção aconteceu antes da gravidez. Certo? Porque aí, se foi antes, não vai tratar. Conceitualmente, a gente sabe, e por todo o processo que a gente viu, que só vai contaminar o feto, ter esse risco, quando tem os taquizoídeos lá circulando. Certo? Já estou terminando. Aí é um outro. Aí a gente vai ter que fazer uma consulta multidisciplinar, conversar com o infectologista, mas muito provavelmente precisa tratar pela suscetibilidade dela maior. Tá? Então, é isso aqui que eu acabei de falar. A infecção, se a avidez for baixa, a infecção foi recente. Se ela foi alta, a infecção é antiga. Não vai tratar. E se tiver aqui? Entre 30% e 60%. Porque ele vem com resultado. Ele vem um percentual de resultado da avidez. Aí, se ele vier 50%, o que é que eu faço? Eu vou agir a favor do feto. Né? Então, ou eu tenho, na verdade, ou eu tenho 60%, ou então eu trato. Certo? Ou eu vou dizer que é uma infecção antiga, agora sempre considerando o tempo de gravidez, tá? Para decidir isso. E o tratamento, para finalizar, eu vou usar espiramicina a partir do meu diagnóstico até a 20ª semana, porque eu não posso usar sulfa nos primeiros meses de gestação. Certo? E aí eu vou usar a espiramicina, que vai matar os taquizoídas, ou seja, a ação da espiramicina é impedir que ele passe a barreira placentária, tá? Mas a pirimetamina, na verdade, aqui o principal, a sulfadiazina, é quem vai fazer o tratamento do feto. E assim, ou eu vou tratar empiricamente mesmo, se eu tiver num lugar que não tenha como eu fazer o diagnóstico de infecção fetal, certo? Eu vou fazer pergunta? É o que isso aqui? Pergunta? Não é da era dos bebês. Não é da era dos bebês. Esperado para repetir o teste. Não pode atingir o feto. Poder pode, mas você não pode tratar. Quem foi que fez a pergunta? Pode levantar. É porque eu não gosto de responder sem olhar para a pessoa. Sim, o tempo pode, é um risco.
Mas sem você saber se é um falso positivo, você tratar, usar medicamento na grávida também é uma coisa arriscada. Certo? Então é preferível você ter certeza absoluta. Porque esse tempinho aí você consegue usar a medicação e fazer o tratamento correto. Tá? Então, se eu não tiver infecção fetal, eu vou usar. Ou se eu não tiver como fazer diagnóstico da infecção fetal, eu não tenho como fazer cordocentese, amniocentese, nada disso, eu vou considerar que esse feto está contaminado, tá certo? Então eu vou fazer o quê? Vou usar espiramicina até 20 semanas, porque antes disso eu não posso usar a sulfa. Vou fazer um rodízio do esquema 1 e 2. A cada 3 semanas até 36 semanas, porque a sulfa eu também não posso usar nas últimas 4 semanas de gravidez, porque eu posso correr o risco de fazer querníteros e fazer um problema sério mental para o bebê, por causa da sulfa. Então, eu vou fazer até 36 semanas e continuar usando a espiramicina. A espiramicina eu vou usar sempre, até o parto, certo? Então, até 20 semanas só espiramicina. Chegou em 20 semanas, faço o rodízio. Cada 3 semanas só espiramicina, 3 semanas a sulfa. Até 36 semanas, chegou em 36 semanas, paro a sulfa, fico só com a espiramicina de novo. Certo? Até chegar a hora do parto. Tá? Depois que campear o cordão é que eu paro de fazer. Tá? Então, esse é o esquema de tratamento, porque é esse um bebezinho por dentro e por fora que a gente quer, né? Como assim? Tem alguma